Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Tudo certo? Som e imagem? Alô, som! Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos ao nosso curso gratuito de perícia contábil. Nós estamos aqui para trazer para vocês uma missão de 0 a perito. Vamos chegando, né? Já temos centenas de pessoas aí nos assistindo. Espero que você esteja bem. Antes da gente começar, quero saber de onde você fala. Coloca aqui pra gente qual cidade você está falando e também coloca para mim se você já trabalha com a área de perícia ou se você ainda quer começar, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Rabelo, eu sou fundador aqui do Contabilidade Facilitada, a maior empresa de educação contábil do país. Sou ex-auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, ex-auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Sou professor de contabilidade para cursos online já desde 2009, já escrevi livro. Cara, enfim, tem um vasto histórico aí já na área de educação contábil. E mais recentemente, em 2024, o Contabilidade Facilitada lançou um projeto que são diversas pós-graduações. Já temos dezenas de milhares de alunos nas nossas pós-graduações. E uma pós-graduação muito pedida pelos nossos alunos foi uma formação na área de perícia, tá? E nesses 2 dias eu preparei um material muito bom juntamente aqui com o professor Guilherme, que estará aqui conosco em alguns momentos, tá? Para falar para você um pouco sobre a área de perícia contábil, beleza? Então vamos lá. Essa aula aqui, só alguns avisos antes da gente começar. Essa aula ela deve durar cerca aí de 1 hora, tá? Serão 2 dias de aula, essa aula vai durar 1 hora, amanhã vai durar mais ou menos 1h30. E eu garanto que ao final você sairá com muito mais informações do que você precisa para iniciar a sua carreira como perito, para você ter segurança sobre o trabalho, você conhecer o que faz um perito, você conhecer as oportunidades de trabalho, entre tantos outros pontos, tá? Eu sempre falo uma coisa para os nossos alunos, que é o seguinte, pessoal. Quando eu fiz 17, 18 anos, tá? 17, 18 anos, eu passei no vestibular, minha primeira formação não era contabilidade, administração, e eu passei no vestibular, fui procurar um estágio, né? E na minha entrevista ali de estágio, eu tive a infelicidade de cair numa entrevista de emprego, numa empresa que eu falei com o dono, era aqueles donos num comércio que o dono fica atrás do balcão, e eu me lembro daquele dono ter sido muito ríspido comigo, e ele falava assim, olha, cara, aqui a gente só nega mesmo, aqui se você quiser você vai trabalhar no financeiro, é para fazer isso, mas a gente faz tudo errado. Eu lembro que eu ainda era um garoto, vamos assim dizer, e eu saí daquela entrevista de emprego horrorizado, e eu lembro que eu falei assim, cara, eu acho que eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Eu nunca mais quero depender de ficar pedindo emprego para os outros, tá? E o que aconteceu? Uma prima minha nesse intervalo me chamou para trabalhar numa loja dobrando roupa, numa loja de roupas que ela era gerente, e eu fui lá. Um belo dia estava andando na rua, peguei um panfleto de um concurso, decidi que estudaria para aquele concurso, tá? Era um concurso com 6 vagas. Salário de R$ 1.500, eu ganhava 150, e aquele concurso tinha 7.000 inscritos. E eu falei, bom, com certeza eu não sou mais inteligente do que todas essas outras pessoas que estão aqui, mas eu posso estudar, né? E aí estudei, passei naquele concurso. E enquanto eu não era chamado, eu fui trabalhar, fazer um estágio não remunerado na Receita Federal. Ali eu conheci a carreira de auditor fiscal e decidi que eu queria ser auditor fiscal, porque eu tinha 18 anos na época, eu vi um auditor fiscal que tinha 27 anos na época, e aquele cara me inspirou, eu falei, eu quero ser como ele, porque ele foi um grande exemplo para mim, e aos 21 anos eu passei nesse concurso de auditor fiscal em primeiro lugar, tá? Mas por que eu estou contando essa história? Porque talvez como eu tive essa experiência muito ruim numa entrevista de emprego, mas isso me permitiu olhar mais adiante e falar, cara, eu não quero mais fazer isso. E talvez o primeiro ponto que você possa sentir aqui para você entrar na área de perícia é você falar, cara, é isso que eu realmente quero. Eu não quero ficar dependendo de um chefe mala. Eu não quero ficar num trabalho em que eu tenho que pegar 2 a 3 horas de ônibus para ir, 2 a 3 horas de ônibus para voltar,
trabalhar de 8 às 18, fazer 2 horas de almoço e me ferrar pra caramba. Tá? Talvez você seja uma mãe que tenha um filho pequeno e você quer passar mais tempo com o seu filho. Talvez você seja uma pessoa que, cara, você preza por viajar, pela liberdade, você quer ter o seu tempo. Talvez você esteja numa cidade em que não tenha muitas oportunidades de trabalho, ou talvez você só se formou e você não consegue emprego. E muitas vezes a gente fica falando assim, eu não consigo emprego, não consigo emprego, não consigo emprego, sendo que existem alternativas. Eu já falei para vocês, por exemplo, anteriormente sobre uma alternativa de concursos públicos e hoje eu estou aqui para mostrar mais uma alternativa para vocês, que é a alternativa da perícia contábil. É uma excelente área e ponto. E você pode sim construir uma excelente carreira como perito contábil, como eu vou te mostrar a partir de agora, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que você vai aprender nesses 2 dias, né? Primeiro é o que é a perícia, por que você deve escolher a perícia, quem é o perito, quais os tipos de perito, as principais normas que regem a profissão, onde que o perito atua, quanto ele ganha, como é o trabalho, o que ele faz no dia a dia e como você pode começar do zero. Afinal, grande parte das pessoas falaram aqui no chat pra gente que estão começando do zero. E não tem nenhum problema. Toda profissão você começa do zero. Mas o Contabilidade Facilitada, aqui nesses 2 dias e ao longo da formação que nós lançaremos agora, que eu vou dar mais detalhes para vocês, ele vai te ajudar a se tornar um profissional, tá? Porque isso, perícia é uma profissão. Desde já, isso tem que ficar muito claro para vocês. Não é um dinheiro que vai cair do céu, mas uma profissão, tá? Mas beleza, vamos lá, vamos ao que interessa. Então, Gabriel, olha só. O que é, tá? O que é a perícia? A primeira coisa que você precisa entender. Quando a gente vai lá no Código de Processo Civil, tá? No artigo 149, fala que são auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça e o perito, tá? E ele tem o contador também, veja só que engraçado. Então, como é que funciona? O que você precisa entender? E aí, segundo a NBCTP 01, que é uma norma que trata, eu já vou explicar para vocês quais são as principais normas periciais que você deve conhecer, mas segundo a NBCTP 01, que é a norma técnica que trata dos trabalhos de perícia, a perícia contábil consiste em um conjunto de procedimentos técnicos científicos que visam fornecer elementos probatórios necessários para subsidiar a instância decisória, a justa solução do litígio ou a constatação de um fato mediante laudo pericial contábil e ou parecer técnico contábil em conformidade com as normas jurídicas e as normas brasileiras de contabilidade e com a legislação específica no que for pertinente, beleza? Então, quais são os pontos que você precisa entender aqui? Vem comigo. Basicamente, o que você precisa entender é que a perícia ela é uma área auxiliar da justiça, tá? Então, o que significa dizer? Imagine que determinada pessoa trabalhava num regime CLT e ela trabalhou durante muito tempo ali lavando o banheiro de um determinado estabelecimento. E ela nunca recebeu nenhum tipo de adicional por aquele trabalho. E ela, de repente, saiu daquele trabalho e ela viu que ela tinha o direito de receber um adicional ali de insalubridade por conta daquilo. Ela vai e ingressa na justiça, falando que ela trabalhava em um ambiente insalubre, e a justiça trabalhista vai ordenar, né, que o juiz ele não tem a capacidade técnica necessariamente para dizer que aquele é ou não um local insalubre. Por quê? Porque o papel do juiz, de acordo com as nossas legislações, é julgar de acordo com a lei. Então, o que o perito contábil faz? O perito judicial ele vai averiguar, né, os quesitos técnicos. Não existe apenas o perito contábil, não existe apenas um perito médico do INSS, existe uma série de perícias, tá? Existem perícias de praticamente todos os tipos de formação. Por quê? Porque o perito, ele é um profissional que vai auxiliar o judiciário ali na formação da sua convicção. Por isso que
O artigo 149, ele fala que o perito, ele é um auxiliar da justiça. Quando a gente vem para a definição de perícia de acordo com a NBCTP 01, ela fala que ela consiste em um conjunto de procedimentos técnicos científicos. Então vejam, são uma série de procedimentos, não é uma coisa que a gente tira da cabeça, que visam fornecer elementos probatórios necessários para subsidiar a instância decisória à justa solução do litígio ou a constatação de um fato. Então, na perícia existem o que nós chamamos de quesitos, e o perito ele vai responder aqueles quesitos que foram formulados. Tá? Então o perito ele não é ele quem vai decidir o processo. O perito ele vai subsidiar, ele vai dar um respaldo técnico para que uma causa seja decidida, tá? É isso que você precisa entender. Mediante um laudo pericial contábil, se for um perito do juízo, ou um parecer técnico contábil, se for um assistente técnico, em conformidade com as normas jurídicas e brasileiras de contabilidade e com a legislação específica. Então, o que um perito precisa conhecer? Como nós já vamos explicar para você, um pouco de Código de Processo Civil, um pouco das normas brasileiras de contabilidade, as normas contábeis de modo geral, e também a legislação específica, vamos dizer, aquela legislação pertinente à própria perícia contábil, principalmente NBCTP 01, NBCPP 01, beleza? Então isso aqui é o que você precisa saber sobre o que é a perícia contábil, beleza? A perícia, para que você entenda, ela é uma das grandes áreas da contabilidade. Muita gente confunde perícia, por exemplo, com auditoria. Eu era auditor fiscal, tá? Eu era auditor fiscal, e o processo de auditoria, você, por exemplo, você está atestando que as demonstrações contábeis, elas estão passando ali por um processo, elas estão em conformidade com as normas contábeis, tá? A auditoria, ela pode ser uma auditoria interna, quando os auditores eles trabalham para a própria empresa, pode ser uma auditoria fiscal, que é, por exemplo, o caso como eu era auditor de tributos, e ela pode ser uma auditoria também independente, principalmente ali grandes empresas passam por um processo de auditoria independente para que as demonstrações contábeis publicadas estejam de acordo com as normas contábeis, tá? Então a perícia ela é também uma das grandes áreas aí da contabilidade. O problema é que a faculdade, ela não aborda, principalmente a faculdade de contabilidade, não aborda essa matéria com destreza. Não é verdade? É verdade ou mentira? Vocês aprenderam alguma coisa sobre perícia contábil na faculdade de vocês? Muito provavelmente não, correto? E aí o artigo 156 do novo Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 2015, ele fala que o juiz vai ser assistido por um perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Portanto, vocês precisam entender que um juiz ele não sabe analisar um balanço patrimonial. Muitas vezes o juiz ele não vai saber fazer o cálculo de uma verba de rescisão ali de um contrato de trabalho. Ele não vai saber fazer o valuation de uma empresa. Ah, então vou usar o fluxo de caixa descontado. O valuation vai ser por múltiplos. Ele não vai saber analisar, por exemplo, o valor devido numa taxa de financiamento relativa a um contrato X. Então, o juiz, quando ele precisar, ele vai ser assistido pelo perito, beleza? Isso é muito importante que você entenda, tá? Agora, beleza, Gabriel, já entendi o que é perícia contábil, já entendi que é uma área auxiliar à justiça, você já entendeu que para ser perito basta que você tenha o CRC ativo, você vai trabalhar para a justiça em cooperação com a justiça, não precisa prestar concurso público. Então, isso é a perícia. Mas quem é o perito? Quem é o profissional perito? O que eu preciso fazer para me tornar perito? Perito, inclusive, pode ser uma segunda fonte de renda, tá? Eu, Gabriel, nunca recomendo que nenhum aluno nosso saia largando todos os seus o seu trabalho, já tem família, ou mesmo que não tenha, você não larga o seu trabalho por um projeto novo aventureiro, tá? Porque isso é extremamente arriscado. Então você pode ingressar na perícia e ela pode se tornar uma área muito promissora e próspera para você, num primeiro momento como um segundo plano, né? Você vai pegando umas perícias mais simples, tal, e num outro ponto, quando você estiver avançando, aí sim ela pode tornar a sua principal fonte de renda, beleza? Mas o que é o perito, Gabriel? O que é o perito contábil? Quando a gente vem aqui para
NBC PP01, a NBC PP01 trata da profissão de perito contábil. Ela nos diz que o perito contábil, presta atenção, é o contador detentor de conhecimento técnico e científico. Portanto, para que você possa ser um bom perito, você precisa ter conhecimento técnico e científico. Não é simplesmente uma profissão em que você vai chegar lá e vai fazer de qualquer jeito, tá? Obviamente, você tem todo um processo de aprendizado na sua carreira. As perícias, muitas vezes, por exemplo, perícias trabalhistas, são bastante repetitivas, às vezes perícias financeiras também, tem muitos casos que são bastante semelhantes, mas você precisa ter um conhecimento técnico-científico que você vai desenvolvendo com o tempo, beleza? Então, o perito contábil é o contador detentor de conhecimento técnico e científico, regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, CRC. Então, vejam que o perito ele precisa ter registro no CRC. Tá? Então, o perito contábil ele precisa ter registro no CRC e, preferencialmente, no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, CNPC. Tá? Então, aqui tem um ponto bastante interessante, que é um ponto que já suscitou muitas dúvidas nas pessoas que queriam trabalhar como perito, é porque existe o exame de qualificação técnica. Tá? O que é o exame de qualificação técnica? O exame de qualificação técnica ele é um exame que você presta, em que você faz uma prova para ser um perito chancelado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Esse exame acontece 2 vezes por ano, nós chamamos de EQT, tá? E aí muita gente ficou em dúvida quando esse exame foi instituído, se ele era ou não obrigatório para que você pudesse exercer a profissão de perito. E no ano de 2025, a NBC-PP01 ela teve uma alteração falando que o perito ele tem que estar preferencialmente inscrito no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Então, o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, ele é obrigatório, Gabriel? Não. O que é obrigatório? Que você tenha o registro no CRC. Gabriel, mas eu não tenho registro no CRC, não tenho registro no CNPC. Então, eu tenho que sair dessa aula agora? Não. Por quê? Porque caso você vá ingressar na nossa formação, você será contemplado com um bônus, tá? Para os 200 primeiros. Nós temos milhares de inscritos, então os 200 primeiros eles vão receber de bônus tanto um curso para o CRC, como também um curso bônus para o CNPC. Ah, Gabriel, mas o CNPC ele não é obrigatório, então para que eu vou fazer esse exame de suficiência? Ora, lembre-se de que nós estamos falando que você está escolhendo a perícia como uma profissão. Então, cara, eu sou empresário, eu tenho uma empresa, 60 colaboradores, não sei o quê. Eu estou sempre procurando melhorar na minha profissão como empresário, concorda? Você é contador, você fez o exame de suficiência, ou você vai fazer. Qual o próximo passo? Então, se você está se tornando perito, embora não seja obrigatório o CNPC, cara, não custa você fazer. Ah, Gabriel, mas não vai fazer diferença. Cara, pode ser que um dia faça. E pode ser recomendável. É aquilo. Se você está passando super mal, você está tendo um ataque cardíaco, você quer ir num médico, num clínico geral ou num cardiologista? Talvez você queira ir num cardiologista, concorda? Com o CNPC é a mesma coisa. Então, a nossa formação, ela vai te ajudar? Vai te ajudar muito. Eu vou trazer todos os detalhes da nossa formação na aula de amanhã. Tá? Vai ser muito legal mesmo, tem muita coisa imperdível. Agora, uma coisa que eu já adianto é que se você não tem o CRC, você vai ganhar acesso a um preparatório rápido, para te ajudar a passar no exame de suficiência, e você vai ganhar acesso também ao nosso preparatório para o exame de perito, o CNPC. Tá? É uma prova bem tranquila, assim, não é nada ultra complexo, e vale a pena fazer, na minha concepção, se você escolher perícia como a sua carreira. Existem professores que ficam menosprezando o exame de qualificação técnica, mas eu não acho que esse é o caminho, tá? Eu vejo o exame com bons olhos e mais uma chancela para atestar, porque lembre-se de que o perito ele tem que ter um conhecimento técnico. E estudando para o exame de qualificação técnica, você terá esse conhecimento técnico, beleza? Então vamos lá. A norma NBC-PP01 então fala que é obrigatório ser o registro no CRC. Então o único requisito é o registro no CRC e também no CNPC. E você exerce atividade pericial de forma
pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico com as seguintes denominações. Então, geralmente, o perito judicial, principalmente, ele trabalha como pessoa física, tá? Você pode até ter lá um CNPJ, tal, mas o perito do juízo, via de regra, ele vai trabalhar como pessoa física, tá? Beleza, Gabriel, mas quais são os tipos de perito que existem? Primeiro a gente vai falar, a perícia arbitral não é tão usual aqui, então não vem tanto ao caso. Perito oficial, aqui no caso, é o contador investido na função por lei. Esse aqui geralmente é o perito que passa em concursos públicos. Perito da Polícia Federal, perito da Polícia Civil, mas não esse é o caso também aqui da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar basicamente sobre o perito do juízo e o assistente técnico. Então são essas duas figuras que eu quero que você conheça nessa aula de hoje, tá? Então o que é o perito do juízo? Segundo a NBC-PP 01, é o contador nomeado pelo Poder Judiciário para o exercício da perícia contábil. Então, é aquela máxima que eu já falei para vocês. Determinada pessoa ingressou na justiça, seja lá num contrato relativo a direito empresarial, direito tributário, direito previdenciário, contratos bancários, contratos trabalhistas. E o juiz, ele precisa de uma solução técnica para determinada situação. Então ele vai nomear alguém de sua confiança. Ah, mas alguém de sua confiança é só o QI, o famoso quem indica? Não, é um cadastro, existe um banco nacional, cadastro em cada tribunal, tá? Existe um cadastro em cada tribunal com os seus peritos. Beleza? Esse cadastro ele é a cada tribunal. TJ de São Paulo tem um, TJ do Rio tem outro, TRF não sei o que tem outro, tá? Então o perito ele vai nomear alguém de sua confiança para que exerça o papel de perito do juízo. O perito do juízo, ele tem um compromisso com a verdade ali perante o juiz. Então ele é um perito que vai trabalhar para a justiça, ele é alguém de confiança do juiz. Então ele vai falar o seguinte, vamos supor naquele exemplo lá da insalubridade. Ele vai chegar, o juiz vai falar, olha, você é o meu perito agora do juízo, você vai lá naquela empresa e você tem que responder essas perguntas aqui. Beleza. Aí você imagina que A é o réu, B é a parte autora. O que pode acontecer? Tanto o réu como a parte autora, elas podem nomear o que nós chamamos de assistente técnico. Então, o que é o assistente técnico? O assistente técnico é o contador ou órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em perícias contábeis. Então veja que o assistente técnico ele pode ser tanto um contador como um órgão, né? Uma pessoa jurídica ali que vai atuar nessa situação. Então o perito do juízo geralmente é pessoa física, o assistente técnico geralmente pode ser ou pessoa física ou pessoa jurídica. O perito do juízo é o contador, né, nomeado pelo juiz para atuar naquele processo. O assistente técnico ele é nomeado pelas partes. Então geralmente o assistente técnico ele vai para defender aquela parte, tá? Ele não é impessoal a atuação do assistente técnico. Obviamente, o assistente técnico ele tem compromisso com as verdades ali no processo. Ele precisa se utilizar da boa-fé, né, para que aquele processo ele possa ter um bom andamento. Ele não pode chegar, sair mentindo, inventando as coisas, contrariar, usar má-fé. Não, mas ele é contratado pelas partes para acompanhar todo esse processo, tá? Em conversa, tá? Com o professor Guilherme, e depois eu vou mostrar aqui para vocês, ele nos alerta, ele fala o seguinte, Gabriel, olha só, hoje existem duas partes muito interessantes de um processo em que, às vezes, em um processo, se você tem apenas o autor e o réu, você pode ter 6 peritos diferentes. Então, quando um processo ele foi ajuizado e ele está numa fase de instrução é a fase em que o juiz ele ainda precisa de elementos para que ele possa emitir uma sentença, muitas vezes esse processo ele já precisa de uma perícia. Tá? Ele já precisa de uma perícia. Então ali você já tem um perito do juízo, um assistente técnico e outro assistente técnico, talvez 3 peritos. Obviamente que se você é o perito do juízo, você não pode ser assistente técnico nesse mesmo processo, porque isso é uma causa do que se chama impedimento e suspeição. Tá? E, além disso, uma vez que esse processo foi decidido, você tem uma outra parte do processo, que é a parte de liquidação da sentença, que é quando você precisa realmente calcular ali os valores devidos, entre tantos outros pontos. E aqui, muitas vezes, você pode ter a nomeação de mais 3 peritos. Tá? Então, existem... Se tiver apenas um autor, um réu
e a parte o juízo, obviamente, você pode ter ali pelo menos 6 peritos em um mesmo processo, tá? Ah, Gabriel, mas o que é melhor? É melhor eu começar como assistente técnico? É melhor eu começar como perito do juízo? Olha, isso aí depende. Por quê? Porque para se tornar perito do juízo, você vai precisar do registro ativo, vai ter que se cadastrar no tribunal, vai ter que juntar lá uma série de documentações, tá? Na próxima aula a gente vai mostrar para vocês como que é feito esse cadastro em cada um dos tribunais, e aí você vai se cadastrar naquele tribunal e vai aguardar as nomeações. Agora, como assistente técnico, você não precisa aguardar a nomeação, você não precisa se inscrever em nenhum tribunal. Então aí você tem que fazer bom relacionamento com advogados. Muitas vezes você vai precisar procurar outros caminhos para que você possa atuar como assistente técnico, né? Porque não é através de um cadastro no tribunal. O assistente técnico, ele não precisa de cadastro no tribunal. Então o que é melhor? Ora, cara, depende. Tá? Se você foi nomeado como perito do juízo, o problema é que existem alguns tribunais que eles vão exigir que você tenha feito pelo menos uma perícia. E aí como que você vai conseguir? Às vezes sendo justamente assistente técnico. Você faz uma perícia em parceria com algum advogado e tal, e você pede ali, né, ou com algum contador que trabalhe junto a algum advogado, pede para você acompanhar, para talvez você conseguir assinar junto, para que você possa ter uma perícia aí, no caso, por exemplo, de experiência, tá bom? Isso é importante que você entenda, tá? Mas, Gabriel, por que você está me falando, então, que a perícia, ela é uma boa área, tá? Como nós falamos, ela é uma das grandes áreas da contabilidade. Primeiro porque ela tem bons honorários, galera. Isso mesmo, ela tem ótimos honorários. O que isso significa dizer? Que uma vez que você conseguiu nomeações, você vai conseguir perícias. Eu vou mostrar uma tabela aqui para vocês de honorários, em que você vai conseguir perícias de 2, 3, 4, 5 mil reais. São honorários extremamente razoáveis. Tá? Não é nada que você vai, por exemplo, você conseguiu uma perícia às vezes rápida, tá? Uma perícia financeira, por exemplo, contratos de financiamento para você ver taxa de juros abusivas. Você consegue fazer talvez essas perícias em um período do seu dia. Às vezes você vai ganhar 2 mil reais, vamos supor, em uma perícia. Tá? Quem cria a proposta de honorários é o próprio perito. Dificilmente é o juiz quem vai fixar esses honorários, os honorários devido ao perito. Só que, obviamente, isso não é algo que vai sair da cabeça da pessoa, que ela pode colocar o valor que ela quiser. Então, em média, ali, uma perícia inicial, você vai cobrar 250, 350, 400 reais uma hora de trabalho, porque o trabalho do perito ele é fixado através da quantidade de horas de trabalho. Tá? Então, isso é muito importante que você entenda. Então, se você pegou uma perícia básica, que às vezes você vai gastar ali 5, 6, 7, 8, 10 horas, vamos supor 10 horas a 300 reais a hora, você ganhou 3 mil reais. Muitas vezes, você lembra do que nós falamos lá no começo da nossa aula? Que, cara, eu falei, eu nunca mais quero passar por isso novamente, de ter uma entrevista de emprego tão ruim para mim. E aí, o que acontece é que você vai ganhar, às vezes, o salário que você ganha em um mês ali no seu trabalho, você vai ganhar algumas horas fazendo uma perícia. Não é? Então, é uma fórmula que, no longo prazo, por virar uma bola de neve, vamos assim dizer, de processos periciais, é uma coisa que, com certeza, pode se tornar a sua melhor fonte de renda, tá bom? Nesse momento pode ser que não seja, você vai construindo a sua carreira, mas existem excelentes honorários, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Outra grande vantagem, por exemplo, aí de você trabalhar na perícia, é que você trabalha sem sair de casa. É óbvio que nós estamos falando para você que é uma profissão como outra qualquer. Ela vai demandar comprometimento, ela vai demandar um trabalho ali realmente a ser feito. Mas, cara, de verdade, você trabalhar, se você mora num grande centro, ou mesmo se você mora numa cidade que não tem muitas oportunidades, você poder trabalhar sem sair de casa é uma coisa muito, 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 muito boa. Tá? É comum, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, você vê as pessoas demorarem 2, 3 horas por dia para chegar no trabalho. Isso é absolutamente comum. Principalmente, por exemplo, cara, minha esposa, ela é minha sócia aqui, mas ela trabalha muito de casa, porque ela quer ficar com as nossas crianças ali no dia a dia, ver o que está acontecendo, saber. Quem é pai de família sabe, né, como é bom, às vezes, você trabalhar perto dos seus filhos. Ou outros, né, querem sair de qualquer jeito de casa, porque criança dá um trabalhinho, né? Mas, cara,
Principalmente ali minha esposa, que é mãe, ela, cara, quer trabalhar perto de casa. Então, para ela poder trabalhar de casa, tomar um café da manhã tranquilo todo dia, todos os dias estar ali conciliando diversas atividades, para ela é muito bom. E talvez se você pega 2, 3 horas de condução, se você tem que bater ponto, não sei o quê, cara, esse trabalho para você vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Tá? Vai ser muito bom mesmo, já pensou? Tá? Você não precisa também de experiência prévia. Por quê? Porque você vai construindo a sua carreira de perito com o tempo. Você vai se cadastrar, por exemplo, para pegar assistências gratuitas, que vão ter os honorários mais baixos, mas muitas vezes já vão ajudar. Você vai se cadastrar como perito do juízo. Caiu a primeira nomeação, se você fez um bom trabalho, o juiz ele vai saber. Você vai lá conversar, lá na vara judicial, para você se apresentar, para você se mostrar disposto. É uma carreira realmente, mas você não precisa de uma experiência robusta. E a gente tem uma ferramenta que a gente também vai apresentar na formação para os nossos alunos, que vai ajudar demais, tá? Além do que, quando você se tornar aluno da nossa formação, você vai ter todo o amparo para que você inicie nessa carreira, tá? Uma outra vantagem que eu acho também que é muito grande é que é um trabalho estritamente técnico, beleza? É um trabalho estritamente técnico. Você não precisa ser um exímio vendedor. Então, por exemplo, aqui na nossa empresa, nós temos time comercial, nós temos eu, Gabriel, que estou aqui, nós temos não sei o quê. Então, nós dependemos de vendas todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Você, como perito, você vai precisar que o juiz te indique. Você vai trabalhar como assistente técnico. Você pode trabalhar na perícia extrajudicial, mas você tem um trabalho que é estritamente técnico. Você vai trabalhar individualmente. Cara, isso é uma maravilha. Porque eu posso te falar uma coisa? Eu tenho uma empresa que tem gente pra caramba. Gente pra caramba. E é um problema cuidar de tanta gente. Eu amo meu time é muito bom, mas gestão de pessoas é uma coisa que eu, Gabriel, por ser muito técnico, eu tenho uma extrema dificuldade. Tá? Eu tenho extrema dificuldade. Então, é um trabalho estritamente técnico. Você não precisa de um investimento gigante para iniciar. Basicamente, o que você precisa para iniciar é um computador, um certificado digital, acesso à internet e o CRC, cara. E aí o resto do conhecimento, ele é um conhecimento intelectual. É a mesma coisa quando eu conheci a minha empresa. O conhecimento, ele é intelectual. Então, você não tem um investimento absurdo para que você possa começar. Você não vai ter que desembolsar R$2.000 por mês, por exemplo, para um sistema. E além disso, tem uma outra vantagem muito boa, que hoje você pode atuar em todo o país. Né? Antigamente os processos eles eram processos muito físicos. Né? Eu trabalhei no TRF e não tinha essa de processo judicial na época. Era uma pilha gigante de processo o tempo todo na sua mesa. Você ficava perdido ali em meio a tantos processos. Hoje em dia é tudo ali pelo processo judicial eletrônico, pelo PJE. Então as coisas são muito mais tranquilas. Então se você se perguntar se vale ou não a pena investir na carreira de perícia, cara, lembre disso aqui, tá? Lembre disso aqui, beleza? Mas Gabriel, será que existem mesmo boas oportunidades? E a gente vem aqui para um slide que eu quero mostrar para vocês, tá? Esses dados aqui foram coletados pelo professor Guilherme, que até 31/12/2024 nós tínhamos aí, né, 31 milhões de processos pendentes. O Brasil no total mesmo, totalzão, ele tem mais de quase 90 milhões de processos, tá? Quase 90 milhões de processos. Somente em 2024, presta atenção, somente em 2024 nós tivemos a entrada de 7 milhões de novos processos. Então veja só, 7.077.703 processos entraram no ano de 2024. Então você imagina que, cara, 1% desses processos precisam de peritos. Nós estamos falando aí de 70 mil processos que vão precisar de perito. Aí você está falando de pelo menos 3 peritos. Então tem bastante oportunidade. E aí se eu pego para você, por exemplo, os dados de aprovação no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que vamos colocar aqui, o CNPC, embora não seja obrigatório, ele é um termômetro para indicar o interesse das pessoas pela perícia contábil, você vai ver que a relação das últimas provas, cara, é uma meia dúzia de aprovados, de verdade.
É uma meia dúzia de pessoas que passam nessa prova. É uma meia dúzia. Nas últimas edições, você vai colocar 100, 200 aprovados. Então você tem muito mais oportunidades do que pessoas entrantes. Até porque muitas vezes, como eu falei, na faculdade você não aprende, não há uma grande divulgação por aí em relação a essa profissão. E, cara, ó, julgaram 10 milhões e 500, saíram 10 milhões e 700, mais novos. Então, julgado e saída, empatou. Só que no saldo, entrou 7 novos. Então, a situação ela só vai se agravando, agravando. O Brasil é o país com o maior número de processos do mundo. Então, tem oportunidade? Tem. Oportunidade? Tem. Beleza? Olha só, por exemplo, imagine esse processo aqui. Vamos pegar aqui. Esse aqui são a quantidade de casos novos aí. Esse aqui também é um dado do professor Guilherme no ano aqui de 2024. Vamos pegar aqui, ó, o TJMT aqui embaixo. TJMT, 99 mil processos, tá? Então, imagina que 1% desses aqui vão precisar aí de perícia, por baixo, tá? Por baixo, é uma estimativa bem pessimista. Desses 100 mil, você fala que 1%, sendo pessimista, vai precisar de perícia, então você está falando aí pelo menos de 3 mil oportunidades num estado que às vezes não tem pouquíssimos peritos. Você pode olhar o cadastro de peritos em cada tribunal, depois até peço que você faça isso, vai no cadastro do TJ do seu estado e você coloca a quantidade de peritos que tem, você vai ver que peritos existem até bastante. Só que quando você filtra por perito contábil, aí não tem tantos. Tá? Aí não tem tantos. Realmente, são poucas pessoas que estão exercendo essa profissão. Tá bom? Então isso é importante que você saiba. Como eu falei para vocês, às vezes um processo ele pode ter pelo menos 6 oportunidades, dependendo se você está falando da fase de instrução, em que aquele processo ainda está caminhando, ou se ele já está numa fase ali mais avançada de liquidação da sentença. Beleza? Mas, Gabriel, entendi. Tá? Entendi que você me mostrou o que é a perícia, você já me falou o que é o perito, você já me falou que existem boas oportunidades. Agora, quem pode ser perito e quais são os requisitos? Tá? Isso é importante que você entenda. Então, o perito, como eu mostrei para vocês, é o contador. Tá? Então ele tem que ser. Estamos falando aqui para contadores, não estou falando para médicos, para administradores, para economistas, para engenheiros, estou falando para contadores. Então o perito ele precisa ser um contador. Tá? Ah, mas o assistente técnico precisa do CR. Cara, aqui tem gente que acredita que o perito tem que ter o CRC. Tá? O CNPC também é um grande diferencial. Mas o CRC é obrigatório. Então, o perito é o profissional contábil com registro no CRC, preferencialmente, como diz a norma, no CNPC, que exerce um trabalho técnico. E o que você precisa entender? Quais são os requisitos? São só esses. Tá? Então, você não precisa prestar concurso público, você não precisa sair do seu trabalho atual, você não precisa ser aquela pessoa que vai ter um conhecimento amplo, um formado em direito, nada disso. Tá? Então, o perito ele é um contador com registro no CRC que vai atuar como auxiliar da justiça. Como nós falamos, o cadastro no CNPC ele é facultativo, mas pode ser uma coisa bem vista. Tá? Mas, Gabriel, quais são as normas que um perito contábil ele deve conhecer? Primeiro de todos é o Código Civil, né, o Código de Processo Civil, que regulamenta aí o processo judicial brasileiro de modo geral, tá bom? Então, o Código de Processo Civil, ele fala bastante ali sobre essa parte de perícia e é muito importante que você conheça alguns trechos específicos. Além disso, a norma brasileira técnica, que trata dos trabalhos de perícia, chamada de NBC-TP01, tanto que a NBC-TP01 e a NBC-PP01, aqui, eu errei na hora que eu fui fazer o slide, você pode baixar já depois dessa aula ou quando você tiver um tempo e começar a estudar, porque elas são bem tranquilas para você saber como que é o trabalho do
perito, tá? E você tem também a legislação contábil, já que você vai fazer muitos trabalhos atinentes à área contábil, muitas vezes, e também à área financeira, tá? E aí você tem que ter um certo conhecimento. Mas, Gabriel, não sei, não tem problema, porque dentro da nossa formação teremos um tópico de contabilidade aplicado à perícia também, beleza? Boa. Então é isso. Perito do juízo nós já explicamos quem é, assistente técnico nós já explicamos quem é, perito do juízo de confiança do juiz, assistente técnica de confiança das partes, tá? Não existe uma hierarquia entre eles, não existe uma hierarquia entre eles, tá? Embora o perito do juízo ele esteja respondendo para o juiz, o assistente técnico ele esteja respondendo pelas partes, não é o perito do juízo, ele não tem uma hierarquia sobre o assistente técnico. Eles exercem, ambos estão exercendo o seu trabalho com grau de independência, tá bom? Isso é importante que você entenda. Mas, Gabriel, quais são as áreas de atuação que um perito contábil ele pode trabalhar? E para isso, eu vou chamar o professor Guilherme aqui numa entrevista que nós gravamos. O professor Guilherme que estará conosco nessa pós-graduação, ele é um professor muito bom, ele é um perito com muitos e muitos anos de experiência, tem os maiores escritórios de perícia lá no Piauí e ele vai responder para vocês quais são as áreas de atuação de um perito contábil. Vamos rapidinho aqui para ver isso no vídeo. Vamos lá, só para colocar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a área de atuação, né? Você falou que existe, vamos focar na perícia judicial e na extrajudicial e vamos deixar um pouco de lado agora a arbitral e oficial, porque são áreas que o nosso público não vão trabalhar tanto, correto? Em tese. Então, quais são as áreas de atuação de um perito contábil? Então, você falou, olha, ele pode trabalhar aqui, vamos colocar na perícia judicial, ele pode trabalhar num subnicho que você falou que é a área financeira. Ele vai trabalhar na justiça estadual, junto à justiça estadual, junto à justiça federal, existe a justiça do trabalho. Como é que funciona essas áreas de atuações? Bom, falando da financeira, que você já puxou a parte da financeira, é legal comentar. Ela pode tramitar dentro da justiça comum, que são os TJs, Tribunais de Justiças Estaduais, mas elas também podem tramitar na Justiça Federal, a depender da entidade financeira. Por exemplo, se for ações contra a Caixa Econômica, ela, pela sua própria Constituição, toda e qualquer discussão que envolva FGTS, né, e os créditos vinculados à Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, né, os empréstimos e financiamentos, elas vão tramitar automaticamente na Justiça Federal, tá? Empresa pública. Porque é uma empresa pública. Tá? Mas as demais que tratam com sociedades de crédito, né, de uma forma geral, vamos dizer assim, privadas, né, as particulares, né, elas tramitam todas dentro da CIR. E aí é impressionante como, se a gente for falar aqui da trabalhista rapidinho, né, são muitos casos repetitivos, aqui só se discute verbas trabalhistas, então normalmente se discute verbas rescisórias, diferenças salariais, horas extras, repouso semanal remunerado, reflexos, né, referente a insalubridade, periculosidade, né, ou algum benefício que foi suprimido e agora a pessoa tem um direito. Alguns casos, professor, de PDV, né, a pessoa foi obrigada a ter aquele pedido de demissão voluntária, né, e aí depois entrou na justiça e conseguiu recuperar o cargo. E aí, em função disso, vai ter diferenças salariais durante o período. Mas observe que é um nicho bem específico voltado para a legislação CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas. Tudo que envolve regra trabalhista vai ser discutido naturalmente dentro da Justiça do Trabalho, certo? Nós temos ali também, na área civil, que aí é onde eu gosto de passar um pouco mais de tempo, porque existe uma diversidade de atividades a serem desenvolvidas. Desde fraudes e vícios lá nas varas criminais, onde a pessoa manipulou, adulterou registros contábeis, realizou desfalques, apropriações indébitas, né? Aquelas retenções que não foram recolhidas, como o INSS, ou um crédito consignado, né? Um crédito consignado é aquela situação que você pegou um empréstimo, era para ser descontado do salário e o empregador repassar para o banco.
não fez o repasse, ele se apropriou do recurso. Crime. É um crime. E todas essas questões são discutidas dentro das varas criminais, dentro do TJ, dentro da Justiça Comum, dentro da Justiça Estadual, né? Ali dentro também, aí a gente já tira da vara criminal e vai para as varas cíveis, que esse aqui é o grande local onde se discute a maior parte dos processos. Nós temos as ações ordinárias, nós temos a avaliação patrimonial, nós temos consignações em pagamento, correção e atualização monetária, principalmente na fase de liquidação de sentença, que o juiz já deu ali uma sentença e a gente precisa mensurar, avaliar, dar valor à sentença, transformar a decisão do juiz em um número, né? Em um determinado momento. E aí, toda hora, professor, mudam as regras de cálculo. Então, em 2020, nós tivemos uma emenda constitucional que mudou o critério de cálculo para alguns casos específicos. Eu deixo de usar a correção monetária e uso só Selic. Em outros casos, agora, 2024, tivemos mais uma alteração legislativa em que nós tivemos que mudar o critério de cálculo de um determinado período, 0,5% ao mês, outro período 1% ao mês, depois IPCAE. E isso é muito mutável. A gente tem que estar sempre em constante evolução, constante aprendizado. Tá. Nós temos ali também estimativa de bens penhorados, exibição de livros e documentos, impugnações de cálculos, fundo de comércio, né, apuração do capital intelectual, do intangível, né, que só é apurado para casos específicos. Em 2020 para cá, nós tivemos a explosão de um tipo de processo chamado PASEP, que eram aqueles servidores públicos que tinham... O PASEP era o equivalente ao que nós hoje temos o FGTS, né? Tinha um depósito do PASEP e o Banco do Brasil tinha que manter esses valores de forma corrigida e atualizada até a data atual. Descobriu-se que o Banco do Brasil não fez essa preservação do valor do dinheiro ao longo do tempo. E aí nós temos diversas demandas no PASEP. E é um tipo de ação dentro de um número de processos imenso. Tá, entendi. Então existem várias possibilidades de atuação e grande parte dos processos você diz que eles estão ali nas varas estaduais, que são os tribunais de justiça, como a gente pode ver ali no slide, tá? Muito interessante, então, né? Mas assim, a princípio isso parece assustar quem nunca viu, né? Sim. Então você fala assim, caramba, é um mundo à parte. Realmente é uma profissão, como a gente falou, ela é complexa, mas é plenamente possível aí que você alcance. Pô, muito bom mesmo. Então, voltando aqui. Agora, vamos para a pergunta que tantos alunos nos fazem, né? Quanto vai ganhar um perito contábil? Quanto ganha um perito contábil? Quando a gente vem aqui para a NBCTP 01 também, a primeira coisa que você precisa saber é que depende. Não é? Depende, não é igual ao concurso público. Quando você é servidor público, você tem uma unidade monetária lá que você recebe todos os meses. Quando você é funcionário, você tem lá uma quantidade que você recebe todos os meses. O perito funciona dessa forma? O perito, ele não vai funcionar dessa forma. Por quê? Porque o trabalho do perito, ele ganha por laudo. O perito, ele não ganha todos os meses, ele ganha por laudo que ele elabora. Então, é um trabalho que você recebe pelo trabalho que você fez. Pode ser que talvez no começo vai demorar um pouquinho até que você consiga as primeiras nomeações. Só que depois isso vai virando novamente uma bola de neve, tá? Mas, Gabriel, quanto que vai ganhar um perito? Tá, chega de enrolação. Quando a gente vem aqui para a norma, ela fala que quando ele vai elaborar o planejamento da perícia e a proposta de honorário, o perito ele tem que considerar o tempo. Então, principalmente, quantas horas eu vou gastar nessa perícia? Quais são as etapas do trabalho? A relevância, vulto, o que ele vai gastar de tecnologia, tamanho, a profundidade dos exames, risco, responsabilidade, complexidade, equipe técnica. Se você tem que contratar uma equipe, você vai ter que pagar essa equipe, por assim dizer, né? Porque eles não vão trabalhar de graça. Então você vai precisar até de adiantamentos dos honorários. Lugar, tempo de execução. Tem uma série de coisas. Peculiaridades regionais, forma de recebimento. Tem uma série de coisas que vão somar para que você fale, olha, o valor da minha hora aqui trabalhada vai ser esse daqui, beleza? Então, vejam, eu trouxe um exemplo aqui também que foi lá da Associação de Peritos Contábeis do Piauí, né, do sindicato deles. Vejam que eles trazem aqui honorários sugestivos
para a área de perícia. Então, nessa tabela, por exemplo, do sindicato, eles propõem que a hora técnica, por exemplo, do trabalho pericial seja de R$ 224,87, tá? Então, você vai ganhar pelo menos aí, por uma hora de serviço, R$ 224,87. Então, quando você fizer... Se você que trabalha no CLT, tá? Se você que é colaborador de alguma empresa, pega o valor do seu salário e divide por 244 horas, né? Que é uma jornada básica ali de trabalho, né? Se eu não me engano, são 244 horas por mês. É isso mesmo? 244? Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar aqui. Pera aí, só um segundo. 220 horas, tá? 220 horas mensais. Então pega o valor que você ganha, divide pelas 220 horas de trabalho que você tem. Você vai ver. Então R$224, cara, é um horário muito bom, tá? Quando você pega, por exemplo, um médico que trabalha de plantão, o cara ganha num plantão de 12 horas R$1.200, R$1.300, R$800. Não dá R$244. Então, no valor da hora trabalhada, 224,87, não é ruim. Quando você vem ainda para essa tabela sugestiva, você tem aqui uma série de valores que já são fechados. Então, por exemplo, operações financeiras, contrato ali do Sistema Financeiro Habitacional, Minha Casa Minha Vida, FIES, que vai discutir ali contratos de juros abusivos, não sei o que, blá, 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 perícias bancárias, revisional ali de carro popular, de todas essas brigas judiciais. Você está falando ali de honorários entre 2.500 e, às vezes, 3, 4 mil reais, ali, R$4.500. Você tem ali, por exemplo, caso de PASEP, que é um tipo de ação que explodiu bastante aí nos últimos tempos, que é como se fosse um FGTS ali, que muitas vezes o Banco do Brasil não estava corrigindo como devia. Então ali, por exemplo, uma perícia de R$ 1.518, e essas perícias, elas se repetem demais, tá? Elas se repetem demais. Então tem muita oportunidade mesmo. Olha só, por exemplo, o que o professor Guilherme disse sobre quando ele se cadastrou num novo tribunal, tá bom? O volume de processo é grande e elas vão chegar ao mesmo tempo. Então, já teve casos de a gente fazer um cadastro e 5 dias depois, por algum motivo, saiu uma nomeação. Fizemos o trabalho, o juiz gostou, caiu 5 na semana seguinte. Então, às vezes ele vai lhe testar. Ele vai lhe dar um caso mais simples para você desenvolver ali o trabalho. E, inclusive, eu até recomendo, pegue casos mais simples. Claro. Acompanhe profissionais mais experientes. Faça o trabalho pro bono, né? Que é a justiça gratuita. Que é a justiça gratuita, que o valor é um pouco menor. O valor já é tabelado, algo em torno de 450, 500 reais. Às vezes eles fazem uma correçãozinha e chega a 800, 900 reais. Mas são casos também, como é justiça gratuita, são casos mais simples de serem resolvidos. Então, imagine que numa perícia mais simples dessa, você gasta 2 horas para fazer. Muito tranquilo. 500, 600 reais que você ganhou, recebeu 300 reais a hora, né? E você fez seu trabalho. É só para título de comparação, às vezes, quando a gente está falando aqui de pessoas que estão trabalhando em escritório de contabilidade, a pessoa vai ganhar 2.000 no mês. Quando a gente pega... Você pegou 3 perícias dessas, trabalhou 6 horas, você ganhou o seu salário. Justamente. E aí, detalhe, a pessoa ganhou lá seu 2.000 por mês e trabalhou quantas horas? Qual é a carga horária de um escritório de contabilidade? De 8 às 18, com intervalo ali intermediário. Vai dar o quê? 220 horas. Né? Se você pega 2.000 por 220 horas, ele está ganhando quanto por hora? Concorda? E que você está ganhando uns 410 por hora. 300, 250 reais. Que é uma hora... Bem paga. Muito bem paga. Muito bem paga. Médico não ganha isso num plantão. E eu acho que não ganha. Médico ganha R$1.400 num plantão de 12 horas. Pronto, justamente. Então, o que a gente tem que pensar é que não é que a profissão do perito seja, ou do contador de uma forma geral, seja mal remunerada. A gente tem que criar volume. Só que para a gente fazer o volume, a gente precisa se dedicar, criar uma rotina, criar processos. A gente vai facilitar isso para você. A gente vai ajudar você com tudo isso que a gente está falando na nossa formação. Eu vou vai ensinar a fazer. O professor já vai dar todos os documentos, vai ensinar a se cadastrar, nós teremos aulas ao vivo. A gente vai explicar tudo isso, mas a gente vai ter um acompanhamento total. Beleza. Então aqui, vem comigo. O que mais que nós temos aqui? Avaliação de solução de sociedade, apuração de haveres, R$43.000.
Plano de recuperação de empresa, R$219 mil. Administrador judicial por mês, R$9.300. Então, tem bons honorários, tá? Tem sim bons honorários. E, cara, é aquilo. Com o tempo, você vai conseguindo acertar. Como a gente falou, para que você possa começar, você vai precisar de um notebook, um certificado digital, acesso à internet. Depois você pode ir evoluindo para as outras ferramentas, como Adobe, GPT. GPT nem vai ser necessário, porque amanhã vou mostrar uma novidade imperdível aqui para vocês também, que vai te ajudar demais aí para quem ingressar na nossa formação em perícia contábil, tá bom? Aí você vai escolher os tribunais que você quer atuar e você pode iniciar o seu cadastro. São coisas ali que podem correr em paralelo, tá? Gabriel, eu não tenho CRC. O que eu vou fazer? A primeira coisa que você vai fazer, se você entrar na nossa formação, você vai matar aí o registro no CRC primeiro, depois você vai paralelamente fazendo os seus registros, os seus cadastros nos tribunais em que você deseja atuar e também você pode ir se preparando para o CNPC, tá? Então é um processo que amanhã a gente vai explicar para vocês com detalhes como é que ele funciona, mas é isso o que você precisava saber nessa primeira aula, tá bom, pessoal? Então muito obrigado pela presença. Amanhã às 19h30 nós estaremos aqui de volta para explicar um pouco melhor para vocês sobre a rotina de um perito. Vou mostrar para vocês os modelos de laudo, como que funciona uma proposta de honorários. Vou mostrar para vocês como é que funciona todo o cadastro. Na parte de amanhã vai ser um pouco mais prática. Também vamos trazer aqui algumas intervenções com o professor Guilherme e nós iremos mostrar para você também em primeira mão a nossa formação prática em perícia contábil e financeira que nós apresentaremos aqui para vocês, tá bom? Essa formação vai ser muito legal e ela vai te possibilitar que você vá do absoluto zero até se tornar um perito. Não é simplesmente uma formação que vai jogar ali as aulas para você. Nós vamos te acompanhar e introduzir você nessa nova carreira, tá bom? Gostaram da aula? Como eu falei, seria uma aula rápida aqui, estamos aproximando agora aí de 50 minutos de aula. E, cara, não tem muito o que falar nessa aula de hoje. Era mais para que vocês conhecessem realmente o mercado, tá? Amanhã eu vou trazer todos os detalhes da formação. Espero que vocês estejam aqui conosco também. Um grande abraço e até mais, pessoal!